Bom dia, eu sou o Ângelo e esse é mais um VET Insanos. O assunto de hoje é a conservação de forrageiras. Você sabe o que é conservação de forrageiras? Devido ao estacionamento, as plantas crescem 4 vezes menos no inverno do que no verão, afetando diretamente o ganho de peso dos animais. Isso pode ser corrigido conservando as forragens de 3 modos. Pode ser o feno, a silagem e a silagem pré-secada. Nossos correspondentes de diferentes partes do Brasil falarão sobre isso hoje. Chamaremos agora o convidado Matias Andrejuk, do Mato Grosso. Ele falará um pouco sobre o feno. Agora, diretamente do Mato Grosso, Matias Andrejuk, especialista em feno. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigado por Prazer em participar ter o aqui. nosso programa. Prazer é tudo meu. Boa tarde. Então, o que eu posso ajudar? Então, Matias, gostaríamos de saber, primeiramente, o que é o feno. Bom, Ângelo, feno é uma definição muito simples. O feno, o que ele seria? Ele é um alimento volumoso que é obtido a partir da desidratação de certas forrageiras. Desidratação tem que ter uma certa desidratação. Desidratação de passar de uma umidade da forrageira de 80, 60% a 20 ou 10%. Tanto por processos naturais quanto por processos artificiais. Por quê? Porque isso tende a conservar o máximo o valor nutritivo da palatabilidade e da maciez da planta. O feno ele é rico em proteínas, minerais, carboidratos e vitaminas A e D. Ok? Mas o feno, então, como você sabe quando tem um bom feno? Para você ter um bom feno, o principal de tudo é você saber, tem que ter uma coloração esverdeada, palatabilidade, maciez, livre de corpos estranhos e um cheiro agradável. Legal. Mas e qual a finalidade do feno? A finalidade é basicamente suplementar a alimentação do gado naquele período onde as forrageiras não... aquele período de escassez de forrageiras. Entendeu? Seria o período de estacionamento, o período de inverno, quando a forrageira... Exatamente. Quando não temos forrageira, o feno serve para poder alimentar o animal. E como seria a forma de produção desse feno? Bom, a forma de produção ele é feita de colheita da forragem no estágio de desenvolvimento, as condições climáticas apropriadas, tem que ter uma condição climática apropriada, tem que ter armazenar em local apropriado o feno, enfardar o feno quando a umidade atingir aproximadamente 15% e controlar as plantas invasoras para que não tenha plantas invasoras na produção do nosso feno. E as etapas de produção desse feno? As etapas de produção é por ceifa, que é o corte da forragem. O corte da forragem se chama ceifa. Pela viragem, que consiste no manuseio da maior parte da forrageira seja exposta assim para secagem. A forrageira tem que ser seca. E enleiramento, que é um aglomeramento de forrageiras secas e cortadas. Por quê? Para que não haja perdas daquela forrageira. E você pode fazer isso com alguns equipamentos, né? Você pode fazer a partir da ceifadeira, da ancim e da enfardadeira para formar fardos. Mas e a forma de elaboração disso? Bom, a forma para você ter uma boa forrageira, você precisa ter, para ter uma boa elaboração de forrageira, é principal que seja elevado o período de chuva e principalmente a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é chamado de ponto do feno, que é basicamente a umidade do ar tem que estar entre 60% e 70%. A idade também é muito importante na hora da produção e da elaboração do feno. Esse processo de elaboração é dividido em 3 etapas: o corte, a desidratação ou secagem ou o armazenamento. Mas e o armazenamento que você acabou de citar, como que é feito? Onde é armazenado? As formas de armazenamento você pode armazenar tanto em galpões
você faz o feno em pequenos fardos e você protege eles da umidade guardando em galpões ou em medas. Medas é o que? É quando você tem uma quantidade inferior de feno e você vai fazer pequenos fardos em formato circular. E os animais que consomem o feno? Eu creio ser os animais de campo, assim, né? Bom, ó, assim, os animais que consomem são principalmente os animais de campo, como você citou hoje. Os animais de campo são principalmente os equinos e os ruminantes. Os equinos, por exemplo, precisam de ter uma alimentação de 5 kg de matéria volumosa por dia. Bom, então, basicamente eles precisam de uma forrageira que tenha um alto valor energético, como o Tifton ou alfalfa. E o gado, ele também precisa de um certo alimento volumoso, que tenha alto valor energético. Então, os principais representantes, para quando não temos forrageiras, é o feno de gramíneas, com um elevado teor energético. Beleza. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua... Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Agora, diretamente da Bahia, nosso convidado Alexandre Weber, especialista em silagem pré-secada. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer todo. Alexandre Santos. Então, Alexandre, gostaria de começar a nossa entrevista aqui pedindo para você explicar para o nosso telespectador, fazer um apanhado geral sobre a silagem pré-secada, como ela é feita. Com certeza. Então, tem 3 tipos de conservação, certo? O feno, silagem convencional e a silagem pré-secada. A grande diferença delas está no modo de produção, de fermentação, e isso também está na quantidade de matéria seca de cada uma. O feno, nós sabemos que ela tem mais de 85% de matéria seca, enquanto a silagem pré-secada tem de 40% a 60%. E a silagem convencional, ela tem, dentre as 3, ela é a que menos tem matéria seca, ela tem de 30% a 35% apenas. Então nós vemos uma grande diferença aí. Como é que é feito? As forrageiras principais utilizadas são a aveia e o azevém, certo? Elas são plantadas e colhidas na época de alta pluviosidade. Então a gente deixa o meio do ano, a estação de inverno, para a produção de feno. Então ocorreu o seguinte: plantou-se a forrageira, ela cresceu, obteve-se a altura ideal, vai passar uma ceifadeira, e daí o produto da ceifadeira, ela vai ficar em contato direto com o sol durante 4 a 6 horas, secando. Depois de seco, vai passar um trator com uma máquina acoplada nele, que vai fazer a compactação, porque não é bem uma compactação. Então ela vai ficar em cilindros, né? Vai ter um cilindro mais ou menos de 1,5 metro, 2 metros, dependendo da máquina utilizada. E daí, o que vai acontecer? A gente vai envolver este fardo por um plástico próprio para isso, e daí esse plástico vai criar um ambiente anaeróbio, ou seja, não vai ter a presença de oxigênio. Então vai ocorrer a fermentação, que é diferentemente do feno, que o feno trabalha com a desidratação, enquanto a silagem pré-secada trabalha com a fermentação. Então é aí que temos a diferença entre um e outro. Beleza. Então, muito obrigado. É só isso mesmo? É só isso, porque o resto é muito complexo e daí a gente vê uma outra hora. Beleza. Espero vê-lo de volta aqui no Velho Santos e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Agora, nossa repórter Patrícia, que foi para o interior do Paraná aprender um pouco sobre a silagem.
Olá, hoje nós estamos aqui com o Paulo e ele vai demonstrar o maquinário para fazer a silagem. Então, como que é feita a silagem? Quais equipamentos são necessários? Essa máquina aqui é uma máquina de 2 linhas. Ela ocupa um trator de 110 cavalos, que é acoplado nessa máquina aqui. E daí, depois da acoplada, vai para a lavoura e da lavoura, daí é posto, bom, isso aqui é o produto também, né? Aqui é posto um produto, né? Um inoculante para a fermentação da silagem. E depois vai um caminhão acoplado, vai um caminhão do lado Que vai recebendo a silagem. que vai recebendo a silagem. Daí, tipo, vai cortando, o trator vai cortando 2 linhas, o caminhão vai do lado. Ele vai colhendo 2 linhas. 2 linhas. Tem algum nome esse equipamento aqui? Essa colheitadeira de silagem, alguma coisa assim? Ensiladeira, a gente fala. Ensiladeira. Ensiladeira. Tá. Então daí o trator sairia, era acoplado aqui e o caminhão vai aqui do lado. O caminhão vai do Vai lado. recebendo a silagem Vai recebendo a silagem pelo cano aqui. Pelo pescoço. Ele vai jogando ali, né? Tá. Sempre 2 caminhões, porque daí quando um tá carregado, o outro vai levar para Troca, né? troca e vai levar pro E daí assim que silagem. o caminhão recebe a silagem, ele vai lá naquele depósito no chão Isso, e já lá, descarrega lá. descarrega lá, descarrega lá, e daí sempre vai vaziando aquele trem, como é que se diz, um vai e vem, né? Tá, entendi. Então muito obrigada, Paulo. Bom dia. Bom dia, Ângela, tudo bem? Oi pessoal, bom dia. Então, Patrícia, você poderia fazer um complemento sobre o que seria a silagem Com para muito nosso prazer, Ângela. telespectador? Com certeza, Ângela. Então, eu fui a campo verificar e eu achei várias informações muito interessantes a respeito da silagem. Ela pode ser feita com dois tipos basicamente de plantas, com o milho ou com o sorgo, mas é mais comumente feita com milho. E a plantação do milho é feita normalmente em meados de setembro e é colhido para a silagem mais ou menos no meio de janeiro. Eles contam mais ou menos uns 90 dias para que o grão esteja perfeito para a colheita da silagem. E a colheita da silagem, ela pode ser feita de 2 maneiras. Manualmente, né? Manualmente assim, entre aspas, é feita a colheita com cortado, né, o milho da plantação e levado para uma picadeira e depois armazenado, ou diretamente a picadeira acoplada a um trator e um caminhão do lado que vai recolhendo o produto da ensiladeira. Daí o caminhão pega e leva para onde vai ser armazenado, que pode ser 2 tipos de silos. Aquele em formato de trincheira que fica embaixo da terra e o em cima da terra mesmo, e ambos são cobertos com uma lona, porque é um processo de fermentação anaeróbia, ou seja, sem oxigênio. E daí, normalmente é esperado mais ou menos uns 21 dias, 30 dias do armazenamento para ser servido para os animais. E os animais que utilizam a silagem são os ruminantes em geral, e mais especificamente as vacas leiteiras, porque é um alimento muito nutritivo e muito palatável, e elas precisam de alimentos nutritivos. Então, muito obrigado, Patrícia, pelas suas informações. E agora finalizamos o programa Vet Insanos. Muito obrigado.